A paz do Senhor para todos. Eu quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero responder aqui uma pergunta para o teólogo Rodrigo Silva, que ele diz que não existe arrebatamento secreto. Amém? Vamos analisar primeiro o que ele fala, depois eu vou trazer a meu questionamento, ok? Vamos ver, analisando o que ele pensa. Frase de Santo Agostinho que para mim é texto de cabeceira. Santo Agostinho dizia que no que é essencial devemos ter unidade. No que não é essencial podemos ter diversidade ou liberdade. Mas em tudo é obrigatório que tenhamos caridade ou amor, especialmente por aquele que pensa diferente de mim. É por isso que, com muito respeito, eu creio que vou chocar alguns irmãos evangélicos que seguem as minhas redes sociais. Então, você está preparado para o choque? Pois bem, lá vai. Eu não creio no arrebatamento da igreja. Pronto. Mas como? Será que o Rodrigo Silva perdeu a sua fé? Não, não é nada disso. E talvez você se surpreenda em saber que eu não estou sozinho nisso. Uma pesquisa feita pelo True Forum sobre religião e vida pública entrevistou 2.200 líderes evangélicos de 190 diferentes países e descobriu que 32% deles também não acreditam que haverá um arrebatamento secreto da igreja no fim dos tempos. Quando a pesquisa muito semelhante foi feita com teólogos, desta vez norte-americanos, o número daqueles que negavam ou nutriam sérias dúvidas sobre o arrebatamento era da ordem de 60%. Apenas para situar aqueles que talvez não saibam do que eu estou falando, é que uma grande parte dos cristãos evangélicos de hoje, especialmente pentecostais e neopentecostais, acredita que a segunda vinda de Cristo terá duas fases. A primeira é quando ele vem de maneira secreta para arrebatar ao céu aqueles crentes mortos e vivos, conforme está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 17. Nesta compreensão, uma multidão de pessoas irá desaparecer de um momento para outro. É por isso que em alguns automóveis nós vemos às vezes aquele adesivo escrito "Cuidado, em caso de arrebatamento, este automóvel ficará descontrolado". É uma maneira bem-humorada. Pronto, analisando até aqui o argumento de Rodrigo Silva, que ele não crê no arrebatamento secreto. O que é um arrebatamento secreto? Esta é a questão de a gente responder, e nós como pré-tribulacionistas, nós cremos no arrebatamento a qualquer momento. Arrebatamento secreto é que nós cremos, não é a igreja que vai subir secretamente. O que nós cremos é que quando Cristo vier, Jesus virá secretamente para o mundo, não para a igreja. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz assim: assim como ele é, nós veremos. Quem vai ver Cristo? Somente a igreja. Então, por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, que o mesmo Senhor descerá do céu com o lalento, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo e ressuscitaram primeiro. Nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Então, esse encontro entre Cristo e a igreja será nos ares. Então, o mundo não vai ver Cristo, somente a igreja. Então, secreto não é a igreja que vai subir secretamente, porque o mundo vai saber que o povo sumiu da terra. Simplesmente, secreto significa Cristo para o mundo, porque o mundo não vai ver Cristo. Quando nós cremos que haverá duas fases, ou dois momentos, é porque a igreja vai encontrar onde? O Senhor nos ares. Agora, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, fala que aqui haverá um julgamento. Nesse julgamento haverá separação entre bode e ovelha e meus pequeninos irmãos. Então, para o pós-tribulacionista, assim como Rodrigo Silva e aqueles que creem que a igreja passará pela grande tribulação, a pergunta se faz quem são essas ovelhas? Quem são os bodes e quem são os meus pequeninos irmãos? Se essas ovelhas é a igreja, a pergunta se faz, a igreja vai encontrar Jesus aonde? Tessalonicenses diz que será aqui na terra. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, será aqui na terra esse julgamento e a separação entre bode e ovelha. Se essas ovelhas é a igreja, então o encontro de Cristo com a igreja será aqui na terra. Mas só que Paulo afirma, dizendo assim, que em Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, diz que a igreja vai encontrar o Senhor nos ares. Então, como explicar para o pós-tribulacionista, até o senhor Rodrigo Silva, como explicar esses dois encontros, dois eventos, em única vinda? A igreja encontra Jesus aonde? No céu ou na terra?
Quando o Rodrigo Silva diz que ele não acredita no arrebatamento secreto, também, Rodrigo Silva, eu também não acredito em algumas doutrinas que os adventistas ensinam. Uma delas é que a igreja passará pela grande tribulação. Nós não cremos que a igreja passará pela grande tribulação. Também os adventistas, assim como Rodrigo Silva, creem que Jesus é Miguel. Nós não cremos que Jesus é Miguel. Também os adventistas, assim como Rodrigo Silva, creem que quando a pessoa morre, morre corpo, alma e espírito. Nós não cremos. Nós cremos que morre o corpo, mas o espírito e a alma sobrevivem após a morte. Também os adventistas, assim como Rodrigo Silva, ele crê que Ellen Goldwart diz que na visão que ela teve, no livro que ela ensina, lá em Primeiro Escrito, fala que Enoque foi transladado e Deus, ela teve essa visão e viu Enoque num mundo onde está, lá tem 7 luas, e ela viu aquele bom velhinho que era Enoque. Nós também não cremos nessa questão. Também, para os adventistas, então na revelação de Ellen Goldwart, também Rodrigo Silva já mostrou um vídeo nessa questão, diz que Satanás se arrependeu. Nós também não cremos nessa questão que Satanás se arrependeu e queria voltar para o céu. Nós também não cremos, Rodrigo Silva. Então, também tem muitas coisas que a gente não crê, na mesma doutrina sua também. Então, analisando essa questão, vamos lá respondendo a questão do pré-tribulacionista, porque nós queremos que Jesus virá em 2 fases. É só ver. Se Paulo está falando que a igreja vai encontrar o Senhor nos ares, então a igreja vai encontrar o Senhor nos ares. Em Mateus capítulo 25, 31 a 46, diz que haverá um julgamento, uma separação entre bode e ovelha aqui na terra. E quem são meus pequeninos irmãos? Se essas ovelhas é a igreja, então a igreja vai encontrar o Senhor onde? Na terra ou nos ares? Agora, para essa questão, se a igreja passará pela grande tribulação, me responde essa, Rodrigo Silva. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, 13 ao 14. Uma grande multidão. E essa grande multidão foram mortos por não negar o nome do Senhor Jesus. A pergunta se faz é essa: será a igreja ressuscitada que estará no céu, ou será as almas daquelas pessoas que morreram ali na grande tribulação por não negar a Cristo? Se for as almas, Rodrigo Silva, para você não crer na vida após a morte, que a alma sobrevive após a morte, para você que diz que não existe vida após a morte. Então, certamente é a igreja já ressuscitada. Mas se é a igreja ressuscitada que estará no céu, o problema é este, Rodrigo Silva, é que o versículo fala em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, uma grande multidão. O versículo 13 diz assim: quem são esses? De onde vieram? E o versículo 14 responde, diz assim: este vieram da grande tribulação. A pergunta é: o arrebatamento da igreja, quando Jesus vier para o pós-tribulacionista, no final da grande tribulação, só vai ir para o céu os que vieram da grande tribulação? Porque a pergunta está bem clara. Quem são esses, de onde vieram? Ele diz assim: estes é o que vieram da grande tribulação. Então a igreja que vai ser arrebatada vai encontrar o Senhor nos ares. Somente os que vieram da grande tribulação e os que morreram antes da grande tribulação. Vai ter outro arrebatamento, outra ressurreição, porque está bem claro o versículo, Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Uma grande multidão, versículo 13. Quem são esses, de onde vieram? Versículo 14. Estes vieram da grande tribulação. Se estes vieram da grande tribulação, então significa que a igreja veio da grande tribulação e os que morreram antes da grande tribulação. Aonde está? Essa é a pergunta que eu deixo também para o Rodrigo Silva e aqueles que creem também que a igreja passará pela grande tribulação, ok? Então, arrebatamento secreto é que é Cristo para o mundo não vai ver Cristo. E Paulo diz que no momento, no abrir e fechar dos olhos, a igreja vai encontrar o Senhor nos ares. Então, o mundo não vai ver Cristo. Agora, nós cremos em 2 fases, é porque haverá esse julgamento entre bode e ovelha aqui. Para nós, essas ovelhas não é a igreja. Quando Jesus vier para a salvação de Israel, Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26, que todo Israel será salvo quando veio a Cristo. Israel se arrepende, todos os olhos verá. É para Israel, não é para a igreja, arrebatamento da igreja, mas sim para Israel no final da grande tribulação. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Amém?